Fala time, tudo bem? Meu nome é Luan Alves, sou aqui do canal TDev Kitchen e hoje eu trago para vocês um conteúdo sobre regras de carrinho no Adobe Commerce. É um conteúdo bem interessante, é um conteúdo bem rico para você que é do time de marketing, que tem que fazer mais, trazer mais regras, mais desafios para o seu e-commerce sem denegrir a performance. Isso é bem difícil, né? Para você também que é desenvolvedor, para entender um pouco mais das regras de negócio que tem por trás do framework Adobe Commerce, isso é bem interessante. Vem comigo que vocês vão aprender um pouquinho mais das regras de negócio, como não afetar a performance do Adobe Commerce nas suas regras de marketing. Vamos com o nosso ambiente, né? Aqui é o meu ambiente local, onde eu tenho o Adobe Commerce instalado com o Luma. Então aqui eu já tenho um carrinho bem robusto aplicado a ele. Eu tenho algumas regras de carrinho também criado, no total 870 regras. A ideia era entender se a performance da aplicação era onerada por conta da quantidade de regras de carrinho, né? Então, falando um pouco mais técnico aqui das regras de negócio, das regras de cupom do Adobe Commerce, tá bom? O que acontece? Quando você cria uma regra de carrinho ou de catálogo no Adobe Commerce, ele vem para essa tabela chamada Sales Rules. E essa tabela, tudo que é as condições e as ações, voltando ali para o back-office, vamos dar uma olhada ali, pegando o back-office do Adobe Commerce, essa parte aqui das regras de carrinho, onde você tem as ações e condições, elas ficam armazenadas de forma serializada no banco de dados. E o que o Adobe Commerce faz toda vez que você adiciona um produto, né, no carrinho, porque isso é uma regra de carrinho? Então você adiciona, ele vem aqui, varre todo o banco, desserializa essas duas condições, verifica se o seu item adicionado no carrinho ele faz sentido nessas regras. Então se ele está aderente, ele vai lá e aplica ou não a regra. Mas eles fazem isso para todas as regras cadastradas no banco, que estão ativas, tem isso também, né? Então regras desativadas não entram nessa situação. Isso já é um ponto importante. Beleza. Onde é que eu fui testado a entender? Regras de cupom fazem isso? Então na teoria elas fazem, porque tudo cai na mesma tabela e elas estão ativas. Então na teoria sim, elas deveriam passar por esse mesmo processo. Então o que eu fiz? Peguei aqui um carrinho de 43 itens, fui lá na aplicação, aqui já está para vocês verem aqui os tempos, né, mais ou menos, que tudo um tempo em torno de 0, 3, 2, 25 é uma regra para trazer, para consultar regras, né? E é milissegundos, não é segundos, tá, gente? Estamos falando de milissegundos, ou seja, menos que um segundo, tá bom? Então são regras que está retornando bem rapidinho, né? Apesar da quantidade de queries, é bem rapidinho. Então vamos fazer um teste, né? Normalmente quando a gente tem muito itens no carrinho, o Adobe Commerce demora para responder, porque ele está processando os carrinhos. Tudo que você faz na plataforma, ele vai fazer os testes de ações no carrinho, tá bom? Então, para a gente adicionar mais um item no carrinho, eu venho aqui, pum, adiciono. Já foi adicionado. 43, já está retornando, 44. E eu, cara, no meio dos meus testes, eu falei, não é possível. Por que está indo tão rápido assim, com 45 itens no carrinho? Não era para isso aqui estar tão rápido. Apesar de ser um ambiente local, né? O ambiente está salvo, só eu que tenho acesso a ele. Mas mesmo assim, não era para estar um ambiente onde esteja tão rápido as coisas funcionando. E eu, cara, tá acontecendo alguma coisa e foi aí que me causou curiosidade, né? Ó, de novo, tá aqui. E aí foi aí que me causou curiosidade. Eu falei, cara, tem alguma coisa acontecendo, porque eu não tô sabendo o que é para estar tão rápido. Não que isso seja negativo, isso é até positivo. Mas eu quero entender o porquê que isso está acontecendo, porque quem veio do Adobe Commerce, né, antigamente era Magento e antes disso era Magento 1, né, sabia que não existia essa velocidade para desenvolvimento, né, para aplicação das regras de carrinho. Então você tinha diversas regras de carrinho e ela onerava sim a plataforma. E aí eu fui entender o que está acontecendo, então foi aí que eu criei 870 regras de carrinho, foi aí que eu apliquei cupom para ela. Para criar essas regras eu usei um script aqui no Postman, via Runner. Se vocês quiserem depois eu posso compartilhar com vocês esse script. E aí eu falei, cara, está acontecendo alguma coisa, né? Então eu instalei esse módulo aqui chamado Quick Dev Bar, que é um módulo que é uma ferramenta que mostra as queries executadas direto, né, na base de dados. E é uma ferramenta bem interessante para depurar a solução. E aí, falando mais de arquitetura, né, da solução,
como eu sei um pouco da arquitetura, que eu sempre estou estudando, eu sei que a tabela que faz a persistência das regras de carrinho se chama Sears Rules. Então, fui lá nesse Dev Quick Bar e fiz a busca por essa tabela. Né? Falei, vamos entender o que está acontecendo. Beleza, eu achei a query que faz a busca por todas as regras de carrinho para poder sim expandir ela e aplicar as regras em cima dela. E aí, nessas regras aqui, eu vi uma coisa que foi genial. Eu achei, nossa, incrível que o Adobe fez isso. Que é essa condição aqui. Table Coupon Type 1. Né? Main Table, que é a tabela principal. E o nome da coluna é Coupon Type 1. E o cara, que interessante, foi entender o que é essa coluna, né? Coupon Type. Então, na minha aplicação local, eu tenho apenas 3 regras de carrinho com essa condição, que são 1. O resto, as outras 860 e tralala regras criadas na aplicação, são tudo com cupom. E o que isso quer dizer? Quer dizer que as regras criadas com carrinhos, elas não são processadas em tempo de execução adicionando itens ao carrinho. Isso quer dizer o quê? Toda vez que você adiciona itens no carrinho, essas regras elas não são aplicadas, porque elas precisam de um cupom para serem aplicadas. Aí eu falei, nossa, que animal isso, cara. E aí eu fui olhar o desk, né, dessa tabela. Então vamos dar uma olhada aqui no describe dessa tabela. Esse campo ainda tem índice. Então se nós formos olhar o coupon type, ele ainda é um índice, porque ele é small. Então ele ainda tem um índice nele. Ou seja, o Adobe Commerce facilitou, né, tirou aquele problema de performance. Então toda vez que você tem um cupom, você tem uma condição na tabela chamada type. E essa condição com o elemento 2 e o índice faz com que as consultas sejam mais rápidas. E aí, para deixar as coisas mais rápidas, né? Então você tem uma tabela agora só de cupom, que é Sales Rules Coupon. E aqui está o cupom. Então na coluna cupom também tem um índice, onde você faz a aplicação do índice. Aí o Adobe Commerce vem aqui e fala, beleza, eu já sei que o cupom é esse, a regra é essa, então eu só tenho que dar uma olhada na regra principal e verificar se o item é aplicável ou não. Ou seja, é sim verdade, o Adobe Commerce consegue ser rápido com muitas quantidades de regras de carrinho com cupom. Olha só que interessante.